Meus irmãos me agrediam. A verdade assombrosa que minha avó nunca revelou. Era uma tarde como qualquer outra na vida de Luísa. São Paulo pulsava lá fora, com seus carros acelerando e pessoas apressadas. No pequeno apartamento que ela chamava de lar, a rotina de designer gráfica a consumia. Mas tudo mudou quando o telefone tocou. A voz do outro lado era familiar, mas, ao mesmo tempo, carregava um peso inesperado. Era a avó, e seu tom era grave, quase urgente. Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Luísa, precisamos conversar. É sobre você e seus irmãos. Aquelas palavras a deixaram em alerta. O coração disparou, e o que deveria ser uma tarde tranquila, rapidamente se tornou em uma espiral de sentimentos confusos. Ela se lembrou das risadas na infância, dos jogos, das aventuras compartilhadas com os irmãos. O que poderia estar errado? A avó, com olhos cansados e uma tristeza que parecia transparente, começou a revelar um segredo devastador. Luísa ficou congelada, prestando atenção em cada palavra. Eu sempre soube, Luísa. Sempre vi. Mas não sabia o que fazer. O queixo de Luísa tremeu e seu estômago se revirou. Sua avó falou sobre um passado que ela nunca imaginou. Abusos que ocorreram atrás de portas fechadas, cometidos por quem deveria proteger. A revelação a paralisou. E enquanto a avó falava, flashes de sua infância invadiram. Momentos de dor, confusão e um nó na garganta que ela achava que havia esquecido. Como podia? Como seu pai nunca soube? Essas perguntas ecoavam em sua mente, enquanto a avó, tomada pela culpa, tentava explicar. O desespero a envolveu em um manto pesado. Luísa pensou em seus irmãos, agora adultos e realizados. Qualquer um os veria como uma família perfeita. Mas e se eles também carregassem essa dor? Ao imaginar essa possibilidade, o ressentimento brotou dentro dela. Por um instante, Luísa se viu em um turbilhão. Deveria confrontar seus irmãos? Desenterrar um passado que parecia enterrado para sempre? A ideia de falar sobre isso a assustava. Queria protegê-los, mas ao mesmo tempo sabia que a verdade poderia ser libertadora. A tensão pairava no ar. E quando finalmente conseguiu colocar a cabeça no lugar, o celular tocou novamente. Era um vídeo chamado do irmão mais velho, e a mensagem que ele trouxe a pegou de surpresa. Luísa, precisamos falar sobre o que aconteceu quando éramos crianças. O próprio nome do grupo familiar soou como um golpe. O ciclo de dor e silenciamento estava prestes a ser quebrado. A verdade estava à porta e Luísa sabia que nada seria como antes. Ela olhou pela janela, vendo as luzes da cidade brilhando, e sentiu uma mistura de desespero e esperança. Que fazer agora? O silêncio mais seguro ou a busca pela verdade que a libertaria? O horizonte se tornava incerto e uma pergunta se destacava. A unidade familiar valeria a verdade oculta? Com o coração acelerando, Luísa se preparou para a conversa que poderia mudar tudo. A luz da cidade começava a se apagar, criando um manto escuro sobre as ruas de São Paulo. Quando Luísa respondeu ao videochamada, o rosto do irmão mais velho, Bruno, apareceu na tela. Ele parecia sério, mas havia um brilho nervoso em seus olhos. Oi, Luísa. Precisamos mesmo conversar sobre o que aconteceu quando éramos crianças. Essas palavras ecoaram dentro da cabeça dela, mais uma vez. Mas antes que ela pudesse responder,
Um grito distante a fez congelar. Luísa! É seu pai! A voz da avó rompia a calma da tarde. E a cena na tela sumiu em uma fração de segundo. O coração dela acelera. O pai estava em casa. Ele não deveria estar lá. No entanto, a expressão de Bruno dizia tudo. Era hora de agir. Deixando o celular de lado, Luísa rapidamente saiu do apartamento, descendo as escadas apressadamente. À medida que se aproximava da sala, a voz alta da avó ecoava pelo corredor. Você não pode fazer isso. A verdade pode destruir tudo. A frase penetrou em seu peito como uma faca. Havia algo muito errado. Quando chegou na sala, o susto a paralisou. O pai estava de pé, com uma expressão de fúria que ela nunca havia visto. O que estão fazendo? Ele gritou, o rosto vermelho. E nela um turbilhão de sentimentos. O homem que sempre foi seu porto seguro estava ali, parecendo um desconhecido. A avó, visivelmente abalada, estava sentada no sofá, a cabeça entre as mãos. Você sabe? Luísa tentou começar, mas as palavras falharam diante do calor da confrontação. Não! O pai interrompeu. A voz grossa e trêmula. Não venha com isso! Vocês não podem simplesmente jogar tudo isso no ar como se fosse fácil. Ele parecia à beira de desmoronar, e Luísa percebeu que a verdade era uma espada de 2 gumes. Sentiu seu coração apertar. Não era só a verdade que estava em questão, mas a imagem. Que tinha do pai na mente? Ela olhou para Bruno. Parecia tão perdido quanto ela. Mas agora nós sabemos. Precisamos ser honestos. A frase saiu como um sussurro, mas teve um impacto devastador. O que veio a seguir foi um silêncio aterrador. O tempo pareceu parar e a tensão era palpável. Então um som de vidro quebrando interrompeu a calmaria. Luísa se virou e viu seu pai caindo de joelhos, a mão machucada segurando cacos do porta-retrato que pertencia à avó. A imagem dos 3, sorrindo do passado, agora era uma cruel ironia. Eu sempre soube, ele gaguejou, a voz embargada. Eu sempre soube, mas nunca quis acreditar. A revelação o desnudava, e a frase feriu Luísa como se fosse uma faca. Ele não era apenas o pai dela. Ele também carregava segredos que podiam explodir ainda mais. Você sabia de tudo? Luísa não conseguia acreditar no que ouvia. Era uma tempestade de emoções. Raiva, tristeza, confusão. Eu acreditei que era só um outro momento da infância, ele murmurou balançando a cabeça. Mas a verdade é que também sou parte disso, e sempre fui. O peso dessas palavras caiu em Luísa, e o mundo parecia desmoronar à sua volta. Os laços familiares, que ela pensou que fossem inquebráveis, agora pareciam frágeis, à beira de se desfazer. Com lágrimas nos olhos, ela encarou seu pai, tentando alcançar a verdade que estava escondida. Como assim? Eles eram todos parte disso. E enquanto a tensão envolvia a sala como uma neblina, ela sentiu que o passado estava prestes a ser reescrito. O silêncio ensurdecedor gritava por respostas. Ninguém falava. O futuro era incerto. E quando Luísa olhou nos olhos de seu pai, a única pergunta que restava era: até onde eles estavam dispostos a ir para enfrentar a verdade? O peso das palavras do pai pairava no ar, e Luísa sentiu o chão abaixo dela tremer. Você sabia de tudo? A incredulidade em sua voz ecoou pela sala, misturada ao silêncio que parecia cortar o ar. Seu pai, aquele homem forte que sempre teve as respostas,
agora estava quebrado, cercado por fragilidades que Luísa nunca havia imaginado. As lágrimas escorriam pelo rosto de Bruno, seu irmão, incapaz de encontrar palavras. A sala, antes acolhedora, agora se tornava um campo de batalha de emoções. O olhar de Luísa se fixou na avó, mas antes que pudesse falar, um barulho forte interrompeu a tensão. A porta do apartamento estourou para dentro. Era um homem, alto e com uma expressão de desespero, segurando um caderno espiral na mão. "O que está acontecendo aqui?" Ele gritou, entrando com uma fúria que congelou todos. Era outro irmão, Carlos, aquele que sempre esteve à margem, um homem cujos sorrisos tampouco escondiam a dor que carregava. Luísa mal conseguia processar a presença dele. "Eu não consigo acreditar que vocês estão se destruindo assim." Ele olhou para o pai e depois para a avó. "Não há como voltar atrás, não é?" Carlos jogou o caderno nas mãos de Luísa. "Você precisa ver isso." Com um gesto rápido, Luísa abriu o caderno, sem saber o que esperar. E ali, em letras rabiscadas e confusas, estava a verdadeira história da infância deles. Os nomes, os eventos, tudo desenhado e transcrito da mente de Carlos. Cada página uma revelação, cada linha um mistério. O sangue dela gelou. Ele havia escrito tudo. "Você sabia também, Carlos?" A voz de Bruno era um sussurro cortante, carregada de traição. "Você sabia e nunca disse nada?" "Porque eu tentei entender." Carlos se defendeu. "Eu não podia acreditar que era real. E se isso destruísse a nossa família?" A avó, com um olhar fixo na cena, murmurou: "O passado nunca é fácil de lidar, filhos. Ele nos molda, mas não precisa nos definir." Mas suas palavras soaram quase como um eco distante, ineficazes diante do turbilhão. Luísa estava cada vez mais perdida. O pai, a avó, os irmãos, todos carregavam verdades ocultas que mais pareciam facas. Carlos, tomado por uma onda de revolta, bateu a mão no sofá. "Vocês não entendem. Isso não é só sobre a dor. É sobre o que nós somos, o que nos tornamos. O que foi feito a nós e que não conseguimos mudar." Uma onda de desespero o tomou. E Luísa, ofegante, observou como ele se desmoronava. Mas essas memórias, elas não poderiam ser apenas distorcidas na sua mente? Não. O grito de Carlos ressoou pela sala. "Elas são tão reais quanto o que vocês estão sentindo agora. Mas o que eu descobri é muito mais sombrio do que pensam." E nessa hora, as luzes da sala piscaram, como se o próprio universo estivesse inteiramente consciente do que se desenrolava. Luísa encarou o caderno, a realidade tomando a forma de um pesadelo. O que mais estava escondido nas páginas? Teriam eles sido manipulados não apenas por um passado de cor, mas por uma rede de mentiras que cobririam todo o seu crescimento? O silêncio se instalou, pesando sobre eles como uma tempestade prestes a estourar. Todos os olhares se voltaram para Carlos, e a pergunta pairava no ar. O que ele sabia que poderia mudar tudo? O caderno tremia nas mãos de Luísa, e o passado começava a se desdobrar de uma maneira que eles nunca tinham imaginado. E nesse momento de revelação, a única certeza era que, ao enfrentar a verdade, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O futuro se tornava uma incógnita. E com isso, a pergunta que ecoava era: quão longe estariam dispostos a ir para descobrir realmente quem eram?
O peso das palavras do pai pairava no ar, e Luísa sentiu o chão abaixo dela tremer. Você sabia de tudo? A incredulidade em sua voz ecoou pela sala, misturada ao silêncio que parecia cortar o ar. Seu pai, aquele homem forte que sempre teve as respostas, agora estava quebrado, cercado por fragilidades que Luísa nunca havia imaginado. As lágrimas escorriam pelo rosto de Bruno, seu irmão, incapaz de encontrar palavras. A sala, antes acolhedora, agora se tornava um campo de batalha emocional. O olhar de Luísa se fixou na avó. Mas antes que pudesse falar, um barulho forte interrompeu a tensão. A porta do apartamento estourou para dentro. Era um homem alto, com uma expressão de desespero, segurando um caderno espiral na mão. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, entrando com uma fúria que congelou todos. Carlos, aquele irmão que parecia estar sempre à margem, surgiu como uma tempestade. Eu não consigo acreditar. Que vocês estão se destruindo assim? Ele olhou para o pai e depois para a avó. Não há como voltar atrás, não é? Carlos jogou o caderno nas mãos de Luísa. Você precisa ver isso. A respiração dela se acelerou. O que estava acontecendo? Com as mãos tremendo, ela abriu o caderno. Letras rabiscadas e confusas se espalhavam, revelando uma narrativa que parecia uma versão distorcida da infância deles. Cada frase a puxava mais para dentro do turbilhão. Você sabia também, Carlos? A voz de Bruno era um sussurro cortante, cheia de traição. Você sabia e nunca disse nada. Porque eu tentei entender. Carlos se defendeu. Eu não podia acreditar que era real. E se isso destruísse a nossa família? O clima pesou. Luísa balançava a cabeça, tentando processar o que estava acontecendo. Tantas perguntas. O que mais seu irmão sabia? O que mais estava escondido nas páginas do caderno? Um silêncio ensurdecedor instalou-se, e cada pessoa parecia tensa, prestes a explodir. Então algo inesperado aconteceu. Enquanto todos se encaravam, o estrondo reverberou. Uma explosão ecoou próximo, vinda da rua. O vidro da janela estourou, e os pedaços de vidro voaram como estilhaços de um pesadelo. Luísa se jogou para o lado, protegendo o rosto. O que era aquilo? O coração dela acelerava, enquanto fora do apartamento gritos começaram a ecoar. Luísa! O grito de sua avó arrastou-a de volta ao momento. Precisamos sair. A tensão se transformou em terror. Todos correram para a porta, mas a entrada estava bloqueada. Alguém estava tentando forçar a entrada. O que está acontecendo? Bruno gritou. Ninguém fica aqui. Vamos sair por outra porta. Carlos puxou Luísa e Bruno em direção a uma saída alternativa, enquanto a avó apenas observava, paralisada de medo. O coração de Luísa pulsava como um tambor ensurdecedor. Mais gritos, mais aos fora. Era como se o mundo estivesse desmoronando. O que havia mudado tão rapidamente? Aquela conversa, aquela revelação. Tudo parecia tão distante agora. Finalmente encontraram um caminho para o corredor. Mas o que encontraram lá foi mais assustador do que qualquer revelação. Um grupo de pessoas estava no andar de baixo. Vozes exaltadas, uma atmosfera de violência. Luísa sentiu uma onda de desespero. Mas então, no meio do tumulto, ela viu. Era uma figura familiar, um rosto que ela nunca esperaria ver ali. Um amigo de infância,
um dos gêmeos que moravam no prédio deles, que agora estava de pé entre a multidão, segurando uma arma. O coração dela afundou. Como ele tinha se envolvido nisso? Quem você está tentando proteger, Luísa? A voz dele era fria e calculada, os olhos fixos na família dela. É hora de encarar a verdade, e eu sei mais do que você imagina. Luísa sentiu o mundo girar. A revelação não era apenas sobre o que havia ocorrido na infância, mas sobre algo ainda mais profundo, escondido nas sombras de suas memórias. O que ele sabia poderia transformar tudo o que acreditava conhecer. Luísa, temos que ir agora. A urgência de Bruno a trouxe de volta, mas as palavras do garoto ecoavam. Eu sei mais do que você imagina. O futuro se tornava uma neblina aterrorizante, enquanto Luísa se perguntava até onde a verdade a levaria e quem realmente poderia ser confiável. Quando a próxima bomba de revelações estava prestes a explodir, tudo ficou claro. A escuridão do passado estava apenas começando a se revelar. A tensão estava insuportável. O grupo paralisado, as vozes abafadas pelo medo. E Luísa sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O coração pulsava frenético e ela olhava para o rosto do seu irmão Carlos, que agora parecia uma figura fantasmagórica emergindo da confusão. O que você sabe, Carlos? O que mais você não disse? A pergunta saiu sutil, mas o desespero fez com que soasse como um grito. Eu vi coisas. Carlos começou, a voz embargada. Coisas que não podem ser ignoradas. Ele apertou bem o caderno contra o peito, como se fosse uma tábua de salvação em meio ao furacão. O olhar de todos estava fixo nele. As palavras pesadas pairavam no ar, quase palpáveis. Você precisa ver o que está nas páginas. Ele insistiu, empurrando o caderno na direção de Luísa. A história não é o que você acredita que é. Luísa hesitou, as mãos tremiam. O vidro quebrado na sala e o caos do lado de fora pareciam um pano de fundo desolador para a revelação que ela ainda não entendia. Mas antes que pudesse abrir o caderno, um tiro ecoou do lado de fora. Um estrondo ensurdecedor que cortou a sala como um raio. O tempo pareceu parar. Todos se viraram para a porta, os olhos arregalados de pavor. Vamos rápido! A avó gritou, puxando Luísa para trás. O grito de um homem soou e as pessoas começaram a gritar lá fora. O pânico correu pela sala. Luísa não conseguiu mais pensar. A adrenalina tomou conta. O que estava acontecendo? O que mais poderiam ainda descobrir? Bruno fez um movimento rápido. Nós precisamos sair agora! Ele puxou Luísa e Carlos em direção ao corredor. Mas enquanto todos se moviam, Carlos gritou: Vocês não entendem! O que está lá fora é só a ponta do iceberg! O queixo dele tremia e Luísa percebeu que ele estava mais assustado do que os outros. E então aconteceu! A porta foi arrombada com um impacto poderoso, as madeiras estalando. Uma sombra irrompeu no ambiente e Luísa sentiu um frio na espinha ao ver a figura se aproximando. Era um dos seguranças do prédio, não com um olhar de proteção, mas com uma expressão de rancor. Ele estava carregando uma arma. Saiam daqui, agora! O desespero tomou conta e os irmãos começaram a empurrar Luísa para fora. Mas antes que eles pudessem se mover, o guarda gritou: Eu não posso deixar vocês saírem até que a verdade venha à tona.
A sala estremeceu com a brutalidade daquele aviso. Luísa pensou no que estava por trás daquela frase. A verdade! Que verdade! A que havia sido escondida! Mas o olhar do segurança estava fixo em Carlos, e a expressão dele disse muito. Você sabe, não sabe? Você sempre soube o que está acontecendo! Por que você não contou tudo? Um nó se formou na garganta de Luísa. O pânico se misturou à confusão. A luz da sala piscou e tudo parecia vibrar em seu caminho de volta. Carlos, a figura que era seu irmão, estava no centro de um turbilhão que a garota não podia compreender, e nele havia algo mais. Raiva? Desespero? Segredos obscuros que ele nunca deixara transparecer? Você não entende, Luísa. Carlos gaguejou, agora olhando para trás, como se o próprio passado o estivesse perseguindo. As palavras dele eram uma maré, subindo e descendo entre vergonha e alívio. Eu não pude te contar, não podia arriscar. Mesmo assim, a verdade sempre chega. O segurança avançou. Cada passo, um eco de alerta. Carlos! Você precisa parar! Não podemos deixar esse tudo se desdobrar assim. Foi nesse momento que Luísa sentiu algo que a deixou paralisada. Um arrepio percorreu suas costas, quando realizou que a verdade não se referia apenas a eles, mas ao próprio segurança. Ele era parte da história, e uma parte escura havia se revelado. Ela se lembrou de momentos de infância, risos e promessas, e o choque chegou como um tapa. Quem é você de verdade? Carlos olhou para ela, a angústia em seus olhos. Acho que está na hora de você descobrir. As últimas palavras ecoaram pela sala, capturando um momento de silêncio intenso. Luísa sentiu o peso da revelação a cercar. O que mais estava por trás da máscara de normalidade que eles tinham vivido? A tensão estava em seu ápice, e a única certeza era que tudo o que acreditaram nas últimas horas se desmoronava. E a pergunta se arrastou como uma sombra. Quão profunda seria a verdade que estava prestes a serem exposta? A tensão estava insuportável. O grupo paralisado, as vozes abafadas pelo medo, e Luísa sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O coração pulsava frenético. E ela olhava para o rosto do seu irmão Carlos, que agora parecia uma figura fantasmagórica emergindo da confusão. O que você sabe, Carlos? O que mais você não disse? A pergunta saiu sutil, mas sua angústia fez com que soasse como um grito. E vê coisas! Carlos começou, a voz embargada. Coisas que não podem ser ignoradas. Ele apertou bem o caderno contra o peito, como se fosse uma tábua de salvação em meio ao furacão. O olhar de todos estava fixo nele. As palavras pesadas pairavam no ar, quase palpáveis. Você precisa ver o que está nas páginas. Ele insistiu, empurrando o caderno na direção de Luísa. A história não é o que você acredita que é. Luísa hesitou. As mãos tremiam. O vidro quebrado na sala e o caos do lado de fora. Pareciam um pano de fundo desolador para a revelação que ela ainda não entendia. Mas antes que pudesse abrir o caderno, um tiro ecoou do lado de fora. Um estrondo ensurdecedor que cortou a sala como um raio. O tempo pareceu parar. Todos se viraram para a porta, os olhos arregalados de pavor. Vamos rápido! A avó gritou, puxando Luísa para trás. O grito de um homem soou, e as pessoas começaram a gritar lá fora.
O pânico correu pela sala e Luísa não conseguiu mais pensar. A adrenalina tomou conta. O que estava acontecendo? O que mais poderiam ainda descobrir? Bruno fez um movimento rápido. Nós precisamos sair! Agora! Ele puxou Luísa e Carlos em direção ao corredor. Mas enquanto todos se moviam, Carlos gritou: Vocês não entendem! O que está lá fora é só a ponta do iceberg. O queixo dele tremia e Luísa percebeu que ele estava mais assustado do que os outros. Então, aconteceu. A porta foi arrombada com um impacto poderoso. As madeiras estalando. Uma cimbra irrompeu no ambiente. E Luísa sentiu um frio na espinha ao ver a figura se aproximando. Era um dos seguranças do prédio. Não com um olhar de proteção, mas com uma expressão de rancor. Ele estava carregando uma arma. Saiam daqui! Agora! O desespero tomou conta e os irmãos começaram a empurrar Luísa para fora. Mas antes que eles pudessem se mover, o guarda gritou: Eu não posso deixar vocês saírem até que a verdade venha à tona. A sala estremeceu com a brutalidade daquele aviso. Luísa pensou no que estava por trás daquela frase. A verdade? Que verdade? A que havia sido escondida? Mas o olhar do segurança estava fixo em Carlos e a expressão dele disse muito. Você sabe, não sabe? Você sempre soube. O que está acontecendo? Por que você não contou tudo? Um nó se formou na garganta de Luísa. O pânico se misturou à confusão. A luz da sala piscou e tudo parecia vibrar em seu caminho de volta. Carlos, a figura que era seu irmão, estava no centro de um turbilhão que a garota não podia compreender. E nele havia algo mais. Raiva, desespero, segredos obscuros que ele nunca deixara transparecer. Você não entende, Luísa. Carlos gaguejou, agora olhando para trás como se o próprio passado o estivesse perseguindo. As palavras dele eram uma maré, subindo e descendo entre vergonha e alívio. Eu não pude. E contar não podia arriscar. Mesmo assim, a verdade sempre chega. O segurança avançou, cada passo um eco de alerta. Carlos, você precisa parar. Não podemos deixar isso tudo se desdobrar assim. Foi nesse momento que Luísa sentiu algo que a deixou paralisada. Um arrepio percorreu suas costas quando realizou que a verdade não se referia apenas a eles, mas ao próprio segurança. Ele era parte da história e uma parte escura havia se revelado. Ela se lembrou de momentos de infância, risos e promessas. E o choque chegou como um tapa. Quem é você de verdade? Carlos olhou para ela, a angústia em seus olhos. Acho que está na hora de você descobrir. Nesse instante, uma onda de desespero tomou conta da sala. O segurança, agora com um olhar fixo em Carlos, revelou um passado que ninguém poderia imaginar. Preciso que você entenda, Carlos. Eu sou seu pai. O silêncio cortou o ar, frio e pesado. Luísa mal conseguiu processar o que ouvira. O queixo dela caiu e uma onda de choque percorreu a sala. Todos se entreolhavam, confusos e atordoados. Isso não pode ser verdade! Bruno exclamou, a incredulidade estampada no rosto. Como você pode? Vocês não têm ideia do que ocorreu anos atrás. O segurança disse, a voz tremendo. A verdade sobre o que aconteceu com vocês, com a família, tudo isso está mais entrelaçado do que vocês imaginam. O passado começou a emergir das sombras e cada um deles se viu mergulhado em uma teia de mentiras que foi sendo desfiada naquele momento. A sala, antes um campo de batalha de emoções, se tornava um labirinto.
de segredos ainda mais profundos. Luísa sentiu que a realidade, tudo o que acreditara saber, estava se desfazendo. O que mais estava escondido? Quão fundo chegariam estas revelações? O futuro de todos eles estava em questão, e a única coisa que parecia certa era a incerteza da verdade que se aproximava, pronta para engolir tudo e todos. A tensão estava insuportável. O grupo paralisado, as vozes abafadas pelo medo. E Luísa sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O coração pulsava frenético, e ela olhava para o rosto de seu irmão Carlos, que agora parecia uma figura fantasmagórica emergindo da confusão. O que você sabe, Carlos? O que mais você não disse? A pergunta saiu sutil, mas sua angústia fez com que soasse como um grito. Eu vi coisas. Carlos começou. Voz embargada. Coisas que não podem ser ignoradas. E apertou bem o caderno contra o peito, como se fosse uma tábua de salvação em meio ao furacão. O olhar de todos estava fixo nele. As palavras pesadas pairavam no ar, quase palpáveis. Se precisa ver o que está nas páginas, ele insistiu, empurrando o caderno na direção de Luísa. A história não é o que você acredita que é. Luísa hesitou. As mãos tremiam. Vidro quebrado na sala e o caos do lado de fora eram um pano de fundo desolador para a revelação que ela ainda não entendia. Mas antes que pudesse abrir o caderno, um tiro ecoou do lado de fora. Um estrondo ensurdecedor que cortou a sala como um raio. O tempo pareceu parar. Todos se viraram para a porta, os olhos arregalados de pavor. Vamos rápido! A avó gritou, puxando Luísa para trás. O grito de um homem soou e as pessoas começaram a gritar lá fora. O pânico correu pela sala e Luísa não conseguiu mais pensar. A adrenalina tomou conta. O que estava acontecendo? O que mais poderiam ainda descobrir? Bruno fez um movimento rápido. Nós precisamos sair. Agora! Ele puxou Luísa e Carlos em direção ao corredor. Mas enquanto todos se moviam, Carlos gritou. Vocês não entendem. O que está lá fora é só a ponta do iceberg. Ele tremia e Luísa percebeu que ele estava mais assustado do que os outros. Então aconteceu. A porta foi arrombada por um impacto poderoso, as madeiras estalando. Uma sombra irrompeu no ambiente e Luísa sentiu um frio na espinha ao ver a figura se aproximando. Era um dos seguranças do prédio, não com um olhar de proteção, mas com uma expressão de rancor. Ele estava carregando uma arma. Saiam de aqui, agora! O desespero tomou conta e os irmãos começaram a empurrar Luísa para fora. Mas antes que pudessem se mover, o guarda gritou: Eu não posso deixar vocês saírem até que a verdade venha à tona. A sala estremeceu com a brutalidade daquele aviso. Luísa pensou no que estava por trás daquela frase. A verdade? Que verdade? Mas o olhar do segurança estava fixo em Carlos, e a expressão dele dizia tudo. Você sabe, não sabe? Você sempre soube o que está acontecendo. Por que você não contou tudo? Um nó se formou na garganta de Luísa. O pânico se misturou à confusão. A luz da sala piscou e tudo parecia vibrar em seu caminho de volta. Carlos, a figura que era seu irmão, estava no centro de um turbilhão que a garota não podia compreender. Raiva, desespero, segredos obscuros que ele nunca deixara transparecer. Carlos gaguejou, agora olhando para trás como se o próprio passado o estivesse perseguindo. As palavras dele eram uma maré, subindo e descendo entre vergonha e alívio. Eu não pude te contar. Quanto valeu meus 40 segundos? Eu pensei no dia 30 de maio.
No entanto, foi necessário conversar com ele, dizendo que quer pensar. Carlos gaguejou, agora olhando para trás como se o próprio passado o estivesse perseguindo. As palavras dele eram uma maré, subindo e descendo entre vergonha e alívio. Eu não pude te contar. Segredos obscuros que nunca deixara transparecer. Eu não pude te contar. Não sei, ele está mais gritando alguma coisa dessas. Eu não pude te contar. Eu não pude te contar porque ele não compreende? Eu não pude te contar. Gaguejou. Ele perdeu a atenção. Não podia arriscar. Mesmo assim, a verdade sempre chega. O segurança avançou. Cada passo um eco de alerta. Carlos, você precisa parar. Não podemos deixar isso tudo se desdobrar assim. Eles mais ao próprio segurança. Ele era parte da história e uma parte escura havia se revelado. E então, para seu choque, ele revelou: Carlos, eu sou seu pai. O silêncio cortou o ar, frio e pesado. Luísa mal conseguiu processar o que ouvira. O queixo dela caiu e uma onda de choque percorreu a sala. Todos se entreolhavam, confusos e atordoados. Como você pode? Bruno começou, mas as palavras dele se perderam no pânico. Vocês não têm ideia do que ocorreu anos atrás. O segurança continuou, a voz tremendo. A verdade sobre o que aconteceu com vocês, com a família. Tudo isso está mais entrelaçado do que imaginam. O desespero tomou conta do ambiente e Luísa podia sentir o peso da revelação inchando como uma tempestade. O que mais você sabe, Carlos? O quê? Mas foi escondido. A voz de Luísa tremia. Sua mente estava um turbilhão. O que mais poderia ser verdade? Mas enquanto o segurança falava, teve um movimento brusco. Ele encaixou a arma em direção ao chão e disparou, fazendo todos se agacharem. O barulho reverberou e um grito ecoou. Luísa virou-se horrorizada. O que havia acontecido? A avó estava no chão, a expressão de choque em seu rosto. Não! O grito dela assolou a sala. O tempo desacelerou. Luísa se jogou, tentando alcançar a avó, enquanto a realidade desmoronava ao seu redor. O que estava acontecendo? A verdade estava sendo exposta, mas a um custo terrível. E enquanto os irmãos se aposentavam em pânico, o caderno de Carlos caiu ao chão. As páginas soltas começando a se espalhar pela sala. Luísa se perguntou: o que havia nas palavras escritas que poderia mudar tudo de novo? Uma nuvem escura se formou na mente dela. O futuro de todos estava agora em dúvida. O que mais você não disse, Carlos? A pergunta pairou no ar, e enquanto ela olhava para o rosto atordoado do irmão e a avó tombada, a única certeza que tinha era que o passado os acompanhava. Mais sombrio e perigoso do que jamais sonharam. A tensão estava insuportável, o grupo paralisado, as vozes abafadas pelo medo. E Luísa sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O coração pulsava frenético e ela olhava para o rosto de seu irmão Carlos, que agora parecia uma figura fantasmagórica emergindo da confusão. O que você sabe, Carlos? O que mais você não disse? A pergunta saiu sutil, mas sua. A angústia fez com que soasse como um grito. Eu vi coisas e... Carlos começou, a voz embargada. Coisas que não podem ser ignoradas. Ele apertou bem o caderno contra o peito.
como se fosse uma tábua de salvação em meio ao furacão. O olhar de todos estava fixo nele. As palavras pesadas pairavam no ar, quase palpáveis. Você precisa ver o que está nas páginas. Ele insistiu, empurrando o caderno na direção de Luísa. A história não é o que você acredita que é. Luísa hesitou. As mãos tremiam. O vidro quebrado na sala e o caos do lado de fora eram um pano de fundo desolador para a revelação que ela ainda não entendia. Mas antes que pudesse abrir o caderno, um tiro ecoou do lado de fora, um estrondo ensurdecedor que cortou a sala. Como um raio, o tempo parecia parar. Todos se viraram para a porta, os olhos arregalados de pavor. — Vamos rápido! A avó gritou, puxando Luísa para trás. O grito de um homem soou e as pessoas começaram a gritar lá fora. O pânico correu pela sala e Luísa não conseguiu mais pensar. A adrenalina tomou conta. O que estava acontecendo? O que mais poderiam ainda descobrir? Bruno fez um movimento rápido. — Nós precisamos sair! Agora! Ele puxou Luísa e Carlos em direção ao corredor. Mas, enquanto todos se moviam, Carlos gritou: — Vocês não entendem. O que está lá fora é só a ponta do iceberg. Ele tremia e Luísa percebeu que ele estava mais assustado do que os outros. Então aconteceu. A porta foi arrombada com um impacto poderoso, as madeiras estalando. Uma sombra irrompeu no ambiente e Luísa sentiu um frio na espinha ao ver a figura se aproximando. Era um dos seguranças do prédio, não com um olhar de proteção, mas com uma expressão de rancor. Ele estava carregando uma arma. — Saiam de aqui! Agora! O desespero tomou conta e os irmãos começaram a empurrar Luísa para fora. Mas antes que pudessem se mover, o guarda gritou: — Eu não posso deixar vocês saírem até que a verdade venha à tona. A sala estremeceu com a brutalidade daquele aviso. Luísa pensou no que estava por trás daquela frase. A verdade? Que verdade? Mas o olhar do segurança estava fixo em Carlos e a expressão dele dizia tudo. Você sabe, não sabe? Você sempre soube. O que está acontecendo? Por que você não contou tudo? Um nó se formou na garganta de Luísa. O pânico se misturou à confusão. A luz da sala piscou e tudo parecia vibrar em seu caminho de volta. Carlos, a figura que era seu irmão, estava no centro de um turbilhão que a garota não podia compreender. E nele havia algo mais. Raiva, desespero, segredos obscuros que ele nunca deixara transparecer. Você não entende, Luísa. Carlos gaguejou, agora olhando para trás, como se o próprio passado o estivesse perseguindo. As palavras dele eram uma maré, subindo e descendo entre vergonha e alívio. Eu não pude te contar, não podia arriscar. Mesmo assim, a verdade sempre chega. O segurança avançou, cada passo um eco de alerta. Carlos, você precisa parar. Não podemos deixar isso tudo se desdobrar assim. Foi nesse momento que Luísa sentiu algo que a deixou paralisada. Arrepio percorreu suas costas quando percebeu que a verdade não se referia apenas a eles, mas ao próprio segurança. Ele era parte da história e uma parte escura havia se revelado. E então, para seu choque, ele revelou: Carlos, eu sou seu pai. O silêncio cortou o ar, frio e pesado. Luísa mal conseguiu processar o que ouvira. O queixo dela caiu e uma onda de choque percorreu a sala. Todos se entreolhavam, confusos e atordoados.
Como você pode? Bruno começou, mas as palavras dele se perderam no pânico. Vocês não têm ideia do que ocorreu anos atrás. O segurança continuou, a voz tremendo. A verdade sobre o que aconteceu com vocês, com a família, tudo isso está mais entrelaçado do que imaginam. O desespero tomou conta do ambiente e Luísa podia sentir o peso da revelação inchando como uma tempestade. O que mais você sabe, Carlos? O que mais foi escondido? A voz de Luísa tremia. Sua mente estava um turbilhão. O que mais poderia ser verdade? Mas enquanto o segurança falava, teve um movimento brusco. Ele encaixou a arma em direção ao chão e disparou, fazendo todos se agacharem. O barulho reverberou e um grito ecoou. Luísa virou-se, horrorizada. O que havia acontecido? A avó estava no chão, a expressão de choque em seu rosto. Não! O grito dela assolou a sala. O tempo desacelerou. Luísa se jogou, tentando alcançar a avó, enquanto a realidade desmoronava ao seu redor. O que estava acontecendo? A verdade estava sendo exposta, mas a um custo terrível. E enquanto os irmãos se aposentavam em pânico, o caderno de Carlos caiu ao chão, as páginas soltas começando a se espalhar pela sala. Luísa se perguntou: o que havia nas palavras escritas que poderia mudar tudo de novo? Uma nuvem escura se formou na mente dela. O futuro de todos estava agora em dúvida. O que mais você não disse, Carlos? A pergunta pairou no ar, e enquanto ela olhava para o rosto atordoado do irmão e a avó tombada, a única certeza que tinha era que o passado os acompanhava, mais sombrio e perigoso do que jamais sonharam. A tensão estava insuportável, o grupo paralisado, as vozes abafadas pelo medo, e Luísa sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O coração pulsava frenético, e ela olhava para o rosto de seu irmão Carlos, que agora parecia uma figura fantasmagórica emergindo da confusão. O que você sabe, Carlos? O que mais você não disse? A pergunta saiu sutil, mas sua angústia fez com que soasse como um grito. Eu vi coisas, Carlos começou, a voz embargada. Coisas que não podem ser ignoradas. Ele apertou bem o caderno contra o peito, como se fosse uma tábua de salvação em meio ao furacão. O olhar de todos estava fixo nele. As palavras pesadas pairavam no ar, quase palpáveis. Você precisa ver o que está nas páginas, ele insistiu, empurrando o caderno na direção de Luísa. A história não é o que você acredita que é. Luísa hesitou. As mãos tremiam. O vidro quebrado na sala e o caos do lado de fora eram um pano de fundo desolador para a revelação que ela ainda não entendia. Mas antes que pudesse abrir o caderno, um tiro ecoou do lado de fora. Um estrondo ensurdecedor que cortou a sala como um raio. O tempo parecia parar. Todos se viraram para a porta, os olhos arregalados de pavor. Vamos rápido! A avó gritou, puxando Luísa para trás. O grito de um homem soou, e as pessoas começaram a gritar lá fora. O pânico correu pela sala, e Luísa não conseguiu mais pensar. A adrenalina tomou conta. O que estava acontecendo? O que mais poderiam ainda descobrir? Bruno fez um movimento rápido. Nós precisamos sair, agora! Ele puxou Luísa e Carlos em direção ao corredor. Mas enquanto todos se moviam, Carlos gritou: vocês não entendem. O que está lá fora é só a ponta do iceberg. Ele tremia. E Luísa percebeu que ele estava mais assustado do que os outros. Então, aconteceu. A porta foi arrombada com um impacto poderoso.
as madeiras estalando. Uma sombra irrompeu no ambiente, e Luísa sentiu um frio na espinha ao ver a figura se aproximando. Era um dos seguranças do prédio, não com um olhar de proteção, mas com uma expressão de rancor. Ele estava carregando uma arma. Saiam de aqui, agora! O desespero tomou conta, e os irmãos começaram a empurrar Luísa para fora. Mas antes que pudessem se mover, o guarda gritou: eu não posso deixar vocês saírem até que a verdade venha à tona. A sala estremeceu com a brutalidade daquele aviso. Luísa pensou no que estava por trás daquela frase. A verdade? Que verdade? Mas o olhar do segurança estava fixo em Carlos. E a expressão dele dizia tudo. Você sabe, não sabe? Você sempre soube. O que está acontecendo? Por que você não contou tudo? Um nó se formou na garganta de Luísa. O pânico se misturou à confusão. A luz da sala piscou e tudo parecia vibrar em seu caminho de volta. Carlos, a figura que era seu irmão, estava no centro de um turbilhão que a garota não podia compreender. E nele havia algo mais. Raiva, desespero, segredos obscuros que ele nunca deixara transparecer. Você não entende, Luísa. Carlos, gaguejou. Agora olhando para trás, como se o próprio passado o estivesse perseguindo. As palavras dele eram uma maré, subindo e descendo entre vergonha e alívio. Eu não pude te contar. Não podia arriscar. Mesmo assim, a verdade sempre chega. O segurança avançou. Cada passo um eco de alerta. Carlos, você precisa parar. Não podemos deixar isso tudo se desdobrar assim. Foi nesse momento que Luísa sentiu algo que a deixou paralisada. Um arrepio percorreu suas costas quando percebeu que a verdade não se referia apenas a eles, mas ao próprio segurança. Ele era parte da história, e uma parte escura havia se revelado. E então, para seu choque, ele revelou: Carlos, eu sou seu pai. O silêncio cortou o ar, frio e pesado. Luísa mal conseguiu processar o que ouvira. O queixo dela caiu, e uma onda de choque percorreu a sala. Todos se entreolhavam, confusos e atordoados. Como você pode? Bruno começou, mas as palavras dele se perderam no pânico. Vocês não têm ideia do que ocorreu anos atrás. O segurança continuou, a voz tremendo. A verdade sobre o que aconteceu com vocês, com a família, tudo isso está mais entrelaçado do que imaginam. O desespero tomou conta do ambiente. Luísa podia sentir o peso da revelação, inchando como uma tempestade. Então, de repente, o chão tremeu. Uma explosão poderosa e a parede se desmoronou ao lado deles. A sala foi engolida por poeira e fragmentos e uma onda de calor os atingiu. Luísa se lançou para o lado, puxando a avó com ela. O que foi isso? Gritou. Os gritos se intensificaram. O segurança estava paralisado e Carlos caiu, jogando o caderno ao chão, as páginas voando como folhas mortas. O que estava acontecendo? Ele estava se desfazendo no caos. E então ela viu, entre os escombros, uma bomba. O que parecia ser uma bomba. Um selo estranho destacava-se nela. E Luísa percebeu que aquilo era mais do que uma explosão. Era uma mensagem, uma resposta a tudo que havia sido escondido. Eles estavam em um verdadeiro inferno. Então, em meio à confusão e ao desespero, Luísa ouviu uma voz familiar que a deixou gélida. Era a mãe deles, perdida há anos, aparecendo entre os destroços, com um olhar de desespero.
Vocês não deveriam estar aqui! Ela gritou. E naquele momento, uma verdade devastadora se impôs sobre Luísa. A mãe conhecia segredos mais profundos do que poderiam imaginar. O pânico tomou conta do ambiente. Luísa piscou, chocada. O que a mãe estava fazendo ali, agora? As luzes começaram a piscar e tudo se tornava nebuloso. O que mais estava por vir? Quem eram eles verdadeiramente? As verdades estavam prestes a se revelar. E enquanto Luísa olhava em volta, uma urgência a consumia. O tempo estava se esgotando, e a única certeza era que o que eles pensavam saber sobre a família nunca mais seria o mesmo. A tensão estava insuportável. O grupo paralisado, as vozes abafadas pelo medo. E Luísa sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O coração pulsava frenético, e ela olhava para o rosto de seu irmão Carlos, que agora parecia uma figura fantasmagórica emergindo da confusão. O que você sabe, Carlos? O que mais você não disse? A pergunta saiu sutil, mas sua angústia fez com que soasse como um grito. Eu vi coisas. Carlos começou, a voz embargada. Coisas que não podem ser ignoradas. Ele apertou bem o caderno contra o peito, como se fosse uma tábua de salvação em meio ao furacão. O olhar de todos estava fixo nele. As palavras pesadas pairavam no ar, quase palpáveis. Você precisa ver o que está nas páginas. Ele insistiu, empurrando o caderno na direção de Luísa. A história não é o que você acredita que é. Luísa hesitou. As mãos tremiam. O vidro quebrado na sala e o caos do lado de fora eram um pano de fundo desolador para a revelação que ela ainda não entendia. Mas antes que pudesse abrir o caderno, um tiro ecoou do lado de fora. Um estrondo ensurdecedor que cortou a sala como um raio. O tempo parecia parar. Todos se viraram para a porta, os olhos arregalados de pavor. Vamos rápido! A avó gritou, puxando Luísa para trás. O grito de um homem soou e as pessoas começaram a gritar lá fora. O pânico correu pela sala e Luísa não conseguiu mais pensar. A adrenalina tomou conta. O que estava acontecendo? O que mais poderiam ainda descobrir? Bruno fez um movimento rápido. Nós precisamos sair! Agora! Ele puxou Luísa e Carlos em direção ao corredor. Mas enquanto todos se moviam, Carlos gritou. Vocês não entendem! O que está lá fora é só a ponta do iceberg. Ele tremia, e Luísa percebeu que ele estava mais assustado do que os outros. Então, aconteceu. A porta foi arrombada com um impacto poderoso, as madeiras estalando. Uma sombra irrompeu no ambiente, e Luísa sentiu um frio na espia ao ver a figura se aproximando. Era um dos seguranças do prédio, não com um olhar de proteção, mas com uma expressão de rancor. Ele estava carregando uma arma. Saiam de aqui, agora! O desespero tomou conta, e os irmãos começaram a empurrar Luísa para fora. Mas antes que pudessem se mover, o guarda gritou: Eu não posso deixar vocês saírem até que a verdade venha à tona. A sala estremeceu com a brutalidade daquele aviso. Luísa pensou no que estava por trás daquela frase. A verdade? Que verdade? Mas o olhar do segurança estava fixo em Carlos. E a expressão dele dizia tudo. Você sabe, não sabe? Você sempre soube. O que está acontecendo? Por que você não contou tudo? Um nó se formou na garganta de Luísa. O pânico se misturou à confusão. A luz da sala piscou. E tudo parecia vibrar em seu caminho de volta. Carlos, a figura que era seu irmão, estava no centro de um turbilhão que a garota não podia compreender.
E nele havia algo mais: raiva, desespero, segredos obscuros que ele nunca deixara transparecer. Você não entende, Luísa. Carlos gaguejou, agora olhando para trás, como se o próprio passado o estivesse perseguindo. As palavras dele eram uma maré, subindo e descendo entre vergonha e alívio. Eu não pude te contar, não podia arriscar. Mesmo assim, a verdade sempre chega. O segurança avançou, cada passo um eco de alerta. Carlos, você precisa parar. Não podemos deixar isso tudo se desdobrar assim. Foi nesse momento que Luísa sentiu algo que a deixou paralisada. Um arrepio percorreu suas costas, quando percebeu que a verdade não se referia apenas a eles, mas ao próprio segurança. Ele era parte da história, e uma parte escura havia se revelado. E então, para seu choque, ele revelou: Carlos, eu sou seu pai. Silêncio cortou o ar, frio e pesado. Luísa mal conseguiu processar o que ouvira. O queixo dela caiu e uma onda de choque percorreu a sala. Todos se entreolhavam, confusos e atordoados. Como você pode? Bruno começou, mas as palavras dele se perderam no pânico. Vocês não têm ideia do que ocorreu anos atrás, o segurança continuou, a voz tremendo. A verdade sobre o que aconteceu com vocês, com a família, tudo isso está mais entrelaçado do que imaginam. O desespero tomou conta do ambiente e Luísa podia sentir o peso da revelação inchando como uma tempestade. E foi nesse caótico momento que, do fundo, uma nova figura apareceu. Luísa se virou e, para seu horror, viu seu pai, aquele homem que sempre soubera ser forte e protetor, entrar na sala com uma expressão de desespero absoluto. Carlos, você não pode fazer isso! Ele gritou, como se estivesse tentando resgatar algo que já estava perdido. O que você está fazendo aqui? Carlos perguntou, chocado, e a atmosfera estremeceu. Eu vim buscar você, Carlos. O que está acontecendo vai muito além do que você imagina. O pai falou, e Luísa notou a fragilidade na voz dele. Naquele instante, como se uma onda de desespero fosse desencadeada, o chão se abriu sob os pés dela. Uma explosão repentina ecoou, fazendo todos se jogarem ao chão. Uma nuvem de poeira e fumaça subiu, e algo dentro de Luísa quebrou. Como se sua vida tivesse sido sugada, um grito de horror ecoou. Mas a voz a que ela reconhecia tão bem não era dela. Era a mãe deles. Cuidado! As paredes começaram a se desmaterializar ao redor. E a verdade se deslavava nas sombras da terror. Em meio ao caos, Carlos olhou para Luísa e a verdade explodiu para ela como um raio. Ele buscava não apenas a liberdade, mas também vingança. Eu não vou deixar isso acabar assim! Os laços familiares estavam em jogo. E ela percebeu que a própria vida dele se tornava uma história de traições camufladas. Mãe, por que você nunca me disse? A mãe olhou para ela e Luísa viu a dor refletida em seu olhar. Eu não pude, Luísa. Era para te proteger. Então, tudo escureceu. O chão sob eles desmoronou, como se tudo o que acreditavam ter construído se desvanecesse. E a única coisa que restou foi a pergunta, ecoando nas mentes de todos: até onde a verdade os levaria?